Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Isaac Schwartzalpt. Hoje é 5 de junho de 2025 e eu vou dar uma palavrinha com vocês sobre essa nova variante de monitoramento que foi classificada assim pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, sobre como que está a situação aqui no Brasil, que a gente pode ver no informe do Ministério da Saúde, e se é uma coisa que no momento a gente tem ou não tem que se preocupar, né? Já dando um spoiler, no momento, não. O risco no momento não é alto, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar de olho e eu vou mostrar para vocês o porquê. Primeira coisa, o que a gente está vendo aqui é a avaliação de risco que a OMS publicou, né? Aqui está em inglês, mas o que importa mesmo mostra aqui que a variante chama NB.1.8.1. Ela foi designada uma variante sobre monitoramento, que quer dizer, estão de olho, né? Ela pode virar uma variante de preocupação caso perceba que ela, sei lá, escape das vacinas ou cause muitos casos graves, né? No momento, ela está sob monitoramento. E por que que ela está sob monitoramento? Porque ela teve um crescimento bem elevado, bem rápido, né? Muitos casos, muita detecção em um tempo muito curto. Quando isso acontece, é bom ficar de olho. E aí, aqui, o que que eles dizem, ó? Né, proporções aumentando globalmente, enquanto a variante LP.8.1 está começando a declinar, que normalmente é assim, né? Uma passa o bastão para outra. Aí diz aqui, considerando a evidência disponível, o risco adicional à saúde pública, feito pela NB.1.8.1, é avaliado como baixo no nível global. As vacinas aprovadas hoje, né, no dia de hoje, contra a Covid-19, são esperadas para se manter efetivas contra essa variante, né, principalmente contra doença sintomática e grave, né? Então, assim, as vacinas a princípio nada muda e claro que quando a gente olha aqui na, no comunicado, eles dizem que a confiança nessa declaração é baixa porque recém surgiu, os estudos são poucos, então é aquela coisa, por isso que é importante falar. Hoje o risco é baixo, mas tem que ficar de olho, por isso que ela está sob monitoramento, porque senão depois o pessoal diz, ah, mas lá atrás tu disse que era risco baixo, olha agora uma onda, por causa que as coisas vão mudando, né? Então, se a gente for dar uma olhada, inclusive aqui no informe da Semana Epidemiológica 22, que terminou dia 31 de maio, é o informe mais atualizado, ele foi publicado, acho que hoje ou ontem, pelo Ministério da Saúde. Aqui mesmo, ó, já está, ó, em 27 de maio de 2025, a OMS adicionou a variante NB.1.8.1 à lista de variantes sob monitoramento. Ainda não houve identificação dessa variante no Brasil e, apesar do aumento simultâneo de casos e hospitalizações em alguns países, não há evidências que ela leve a uma doença mais grave. Então, como é que está a situação no Brasil? Primeiro de tudo, quando a gente olha a vigilância laboratorial, que a gente consegue ver os exames que estão sendo feitos, os testes por semana e quantos deles estão se dando positivo. A gente está numa onda bem forte de tanto de vírus sincicial respiratório nas crianças pequenas, quanto influenza na maioria das faixas etárias e também nos idosos. Então vocês podem ver essas barras verdes aqui são o número de testes por semana. E dá para ver claramente aqui que que está aumentando muito o número de testes. As pessoas estão sendo testadas, porque elas estão chegando com sintomas, né? Isso é essa onda que está acontecendo. Só que essa curva, essa linha vermelha aqui, é a positividade para a Covid-19, que é quanto por cento desses exames deram positivo para Covid. E vocês veem que está baixíssimo aqui. Inclusive, se a gente for no infográfico para ver quanto é o valor, ó, vigilância laboratorial, nessa semana foram 82.467 exames, 71 positivos, ou seja, 0,08. Então, o pessoal diz, ah, não tem Covid porque não está testando. Não, né? Realmente está sendo feito muito teste e a Covid continua lá embaixo. E aqui nesse informe também tem essa parte aqui que é muito importante, que mostra a vigilância genômica. Então a gente consegue ver quais são as variantes que estão acontecendo no momento, inclusive por região, a gente é o Brasil todo, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. A gente consegue ver, por exemplo, ó, tá vendo esse amarelinho aqui, ó? Eu vou clicar, eu acho que vai aparecer o mouse clicando. Esse amarelinho, que é a variante Czech, né, XEC, ela aparece muito mais, né? Nesse ano de 2025, ela apareceu no Sudeste e no Sul, um pouquinho no Centro-Oeste, quase nada no Norte, quase nada no Nordeste. Então, as situações por região são diferentes. E aí, quando a gente vê o texto da vigilância genômica, que é importante dar uma olhada, o que que mostra aqui, ó? Que nos sequenciamentos de 2025 foram 1952, referentes a amostras de casos de Covid-19 entre a semana 1 e 21 foram 117 diferentes linhagens circulantes. Olha bem, 117.
E aí, quais são as de destaque? LP.8.1.4, JN 1.11, JN 1.16.1. Daí, como é que está a ordem, né? A LP.8.1 é 35%, que é a líder. Depois vem a JN.1 e as sublinhagens com 31, e a cheque com 12, depois a KP 3.1.1 com 11, e assim por diante. Quando a gente olha, deixa eu pegar o painel. Esse é o painel do GSAID, que faz o sequenciamento no mundo todo, aqui é no mundo todo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quantos sequenciamentos tiveram em abril? Aqui, ó, 8.820, vocês estão vendo o quadradinho que apareceu. E aqui, ó, vamos pegar abril. O que que a gente vê ali no número, ó? Qual é que é a primeira, que tem o maior número, né? Isso aqui é percentual, então tem que multiplicar por 100. Então vamos ver ali, ó, a LP.8.1 está com 35,32%, é a que mais está. Depois a JN.1 com 21% e depois a cheque com 19%. Então é mais ou menos o que está acontecendo no mundo, no geral, né, na média, está acontecendo no Brasil. Só que aí, quando a gente vai dar uma olhada nos casos aqui, ó, esse aqui é o painel da OMS, que pega todos os países que ainda estão reportando. Então, nessa semana aqui, ó, 17 a data mais recente, 17 de maio, de submissão, foram 150 mil casos nos últimos 28 dias, reportados para a OMS. Né, um aumento em relação aos 28 dias anteriores. Aí, quando a gente vai ver os países, ó, a gente percebe que a Tailândia foi 128 mil. Ou seja, desses 150 mil aqui, 128 mil é a Tailândia. A Tailândia, inclusive, com o tempo, ó, lá em dezembro ela reportou, aí depois em fevereiro ela reportou 5 mil casos, aí não reportou nada e agora 128 mil casos. Então a gente pode pensar, putz, será que esse tempo aqui ela represou, ficou represando e agora soltou tudo ao mesmo tempo? Então a gente faz o quê? Vai dar uma olhada, né? E aí, o que que tem lá na... Aqui a gente tem os departamentos de saúde, ó, eu peguei a página, procurei aqui no Departamento de Controle de Doenças e traduzi para o inglês aqui com o Google Tradutor, né? Não é muito bom, mas pelo menos dá para a gente ter uma ideia. E aí, o que que diz aqui, ó? Hoje, 27 de maio de 2025, o diretor-geral do departamento diz que durante a temporada de chuva tem surto de doenças respiratórias, especialmente Covid e influenza. Né? Então, ele já teve um aviso de que, ó, tem bastante caso de Covid e influenza. E daí aqui tem um jornal, né, a Nação da Tailândia, que o que que ele está falando? O governo está dizendo para o público ficar com cuidado, né, ficar vigilante e seguir as medidas de segurança, porque a Tailândia está enfrentando um aumento em casos de Covid-19 por causa da nova variante NB.1.8.1. Então, quando a gente vem aqui de novo no painel e bota aqui Tailândia, que situação que a gente vê, ó, vamos botar aqui, ó. Inclusive a gente já vê aqui que os sequenciamentos estavam diminuindo e daí em maio aumenta um monte de sequenciamentos. Esse já é um indicativo de que se estão sequenciando mais, testaram mais, significa que estão mais pessoas sintomáticas. Então vamos pegar esse mês de maio aqui, que são 214 sequenciamentos, vamos dar uma olhada aqui. O que que aparece ali na tabelinha, ó? Aparece ali, ó, NB.1.8.1, né? 65%. Depois, em segundo lugar, vem a Omicron, aqui a B1.1.529, depois a cheque com 12%. Então, assim, 65% das detecções lá na Tailândia é NB.1.8.1. Então, o que que acontece? A gente tem, inclusive isso tá também no informe, né? Eu mostrei direto para vocês, mas se vocês vierem aqui no informe, ó, tem um parágrafo que fala da vigilância genômica e tem um parágrafo que fala do mundo. Ó. Nos dados da Organização Mundial da Saúde, com informações de 90 países, continuamos a ver um aumento considerável nos casos reportados pela Tailândia. Inclusive, esse aumento começou na semana anterior e já estava aqui no informe. O que, por consequência, aumenta a média móvel, e desses casos, dos 150 mil casos, 128 mil são da Tailândia e 65% dos 214 sequenciamentos são da variante NB.1.8.1, recém-classificado como variante sob monitoramento. Então, o que que acontece? Existe sim, em resumo, existe uma variante sob monitoramento nova, ela tem um risco baixo no momento, ela não foi detectada ainda no Brasil até o momento, né? E a gente tem que ficar de olho. E aí entra, eu inclusive eu quero que vocês assistam os dois vídeos anteriores que vocês vão achar no meu perfil, e vocês vão perceber que no segundo semestre do ano a gente normalmente tem uma onda de SARS-CoV-2. Tomara que não tenha,
né? E a gente tem que ficar de olho, porque agora que está começando, né? Quando a gente, ó, dê uma olhada nisso aqui, ó. Essa parte aqui é super importante, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. É a análise de atividade e tendência atual de síndrome respiratória aguda grave. Está muito alto, ó. Praticamente todos os estados estão em alerta ou risco alto risco, né? Inclusive isso também está no texto, né? Eu estou mostrando o gráfico e o texto para vocês verem, ó. No último boletim Infogripe, observa-se que 25 unidades da federação apresentam incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco. 25, são 27 no total que existe, e 25 estão em alerta, risco, alto risco. E o que que é isso? Praticamente influenza A e vírus sincicial respiratório, né? Agora, ó, já é possível observar sinais de início de queda ou interrupção no crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave associados ao vírus sincicial respiratório no centro-sul, no norte, além do Ceará. E influenza também parece que está começando a querer parar de subir, em alguns estados, mas a incidência ainda é muito elevada. Quando a gente vê os laboratórios privados, a mesma coisa, né? O indício inicial de redução no aumento da positividade, ou seja, está crescendo, 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 talvez comece a parar de crescer. E vírus sincicial respiratório está começando a cair, mas ainda está lá em cima. Então a gente está numa onda, essa onda está como é que, gastando, então a gente está numa onda, essa onda está onerando as UTIs, né? Está onerando porque a gente tem inclusive uma cobertura vacinal não tão alta. São muitas doses aplicadas, que a gente até tem os dados da vacina aqui também, ó. A campanha de vacinação contra a gripe foram 32 milhões e 576 mil doses aplicadas até agora, mas isso dá 36% que ainda é baixo, ou seja, pouca cobertura, muita gente com doença grave na UTI, né? E buscando o serviço de saúde. Então, a gente está nessa onda e a gente tem que cuidar para a onda de Covid-19 no segundo semestre. Acredito que seja isso o recado, então, né, fiquem de olho, vão acompanhando esse informe, inclusive aproveitando o vídeo, eu até peço perdão que eu não faço meus vídeos roteirizados e não são vídeos curtos, né, que nem o pessoal pede, mas eu até vou mostrar para vocês, quem quiser chegar naquele informe, ó, aqui tem o site, né, é só entrar no gov.br/saúde, esse é o site do Ministério, a gente vem aqui, ó, tem todos os acessos, aí tem aqui, acesso rápido, Covid-19. Quando clica em Covid-19, daí tem toda a explicação e tem essa faixinha aqui, ó, quando passa o mouse ela muda, ó, atualização semanal de casos de Covid no Brasil, acesse. Quando clica aqui, ó, chega nessa página dos informes, aí essa aqui são os informes rápidos, que eles têm menos página, é mais fácil de ler, são menos informações, e tem aqui informes edição ampliada. Quando clica nesse botão, é a mesma página, praticamente parece que nem mudou nada, só que daí o que que acontece quando entra, baixa esse informe aqui, que é a edição ampliada, que daí tem, são quantas páginas aqui? 15 páginas. Tem o total de, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, total de casos de óbitos por síndrome respiratória por região, tem gráficos também por região, tem aqui casos de óbitos de síndrome respiratória por faixa etária e por vírus. Tem bastante dado, né? Ó, incidência e mortalidade, a gente vê que o SARS-CoV-2 no ano de 2025, ele é praticamente crianças pequenas e idosos, por isso que inclusive a vacina é recomendada para esses públicos, né? Porque é onde tem maior incidência de doença grave. A gente consegue ver aqui no boletim do Infogripe, além desses 25 estados que estão em alerta risco alto, o alto risco, a gente consegue ver também por estado aqui, ó, essa linha preta é a temporada atual e as outras linhas coloridas são a temporada dos anos anteriores, ó, 2023 e 2024. Então dá para ver que tem alguns estados, tipo Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, né, que esse ano está muito mais forte do que o ano passado, né, a síndrome respiratória aguda grave, e a gente sabe que é por influenza e por vírus sincicial respiratório. Então, cuidem-se. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender a situação atual. Não é para ficar, meu Deus, uma nova variante, né? É para ficar de olho. O pessoal tá de olho, tem os informes do Ministério, tem os informes da OMS. Qualquer mudança aparece e eu apareço aqui também para fazer um vídeo para vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.